Queridos, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, tá certo? Eu sou a professora Arivana do Colégio Irmãs Paulo, da turminha do terceiro ano do Fundamental 1. Galerinha de casa já sabe dos nossos combinados, né? Vamos só relembrar, não esqueça do seu estojo com lápis, borracha, da sua agenda, tá certo? A data de hoje é 3 de setembro de 2020, português, derivação de palavras, casa, livro, páginas 67 a 70, tá certo? A galerinha pode estar se perguntando, tia, hoje tem aula de português novamente, tá certo? Nós finalizamos alguns livros, né, história e geografia, então estamos alternando as disciplinas português e matemática para que possamos também finalizar esse nosso caderno 3 antes da nossa próxima avaliação, tá certo? E o assunto de hoje é bem interessante, eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar, tá? Mas pelo nome, derivação de palavras, talvez não estejam lembrando, tá certo? Na nossa língua portuguesa, as palavras podem ser do tipo primitivas, que não deriva de nenhuma palavra, ou podem ser derivadas. Tio, o que é isso, derivada? É quando a gente diz que a palavra é da mesma família que a outra, tá certo? Por exemplo, laranja. Eu tenho uma palavra primitiva ali, né, que não deriva de nenhuma, minha palavra original, laranja. Que palavra derivada eu posso dizer que é da mesma família da laranja? Laranjeira, laranjal, são da mesma família da laranja, tá certo? Tia, como é que eu vou saber que são da mesma família? Eu vou aprender que existem sufixos, tá? Palavras que vêm depois da minha palavra original, tá certo? Original, e mais na frente a gente vai aprender que ela tem um outro nome. Eu tenho a minha palavra original e ela pode ser formada, né? Derivada, pode ser formada com sufixos, que são as palavrinhas que vêm depois dessa minha original. Por exemplo, laranja, né? Vou colocar aqui laranja. Laranja. E o meu sufixo aqui, eira. É um sufixo, tá? Eira, ista, tia, como é que eu vou saber? Mais na frente, a gente praticando, vocês vão conseguir identificar o que é sufixo, tá? Então, essa minha palavra laranja, formada com o sufixo eira, vai ficar laranjeira, certo? Essa minha palavra laranjeira, ela é derivada da laranja, ou seja, da mesma família, tá certo? Nós vamos exercitar e vamos ver que as palavras têm esse sufixo, palavras que acrescenta junto dela para formar outras palavras. Por exemplo, pedra. Que palavra eu posso formar da mesma família de pedra? Pedregulho, pedrinha. Tem sufixos que são bastante conhecidos, tá? Eles são no diminutivo, que é o inha, inho. Então fica mais fácil identificar. Ista, por exemplo, jornal. Jornalista, é da mesma família de jornal, tá certo? Tia é muita coisa. Calma aí que a gente vai exercitar e aos poucos vocês vão pegando. O importante é perceber que o que é uma palavra derivada? É uma palavra que vem da mesma família da outra. Laranja, laranjal, laranjeira, tá certo? E quando ela não vier daquela família, ela não é derivada, tá certo? Vamos deixar isso mais claro no exercício, tá?
E na próxima aula a gente vai continuar entendendo um pouco mais sobre o sufixo. Na verdade, nós vamos aprender na próxima aula que tem palavrinhas que podem vir antes da minha palavra original. Por exemplo, justo, injusto. Eu coloquei uma palavrinha aqui antes do justo, injusto. Injusto é derivado de justo, tá? E o nome dessa palavrinha que vem antes é prefixo. E o que vem depois é sufixo. Tá certo? Vamos deixar isso bem claro exercitando. Abram os seus livros na página 67. Na página 67, a primeira questão, ele quer que você observe essa palavra destacada. Simples mais mente, que dá igual à palavra simplesmente. Ou seja, a palavra simplesmente é uma palavra derivada, tá? Ou seja, ela é da mesma família de simples. Tia, e esse mente que foi colocado ao lado, tá? A gente vai ver que as palavras, elas podem ser formadas por prefixos e sufixos, que são essas palavras que vêm antes ou depois da palavra principal, tá certo? Mas isso é um assunto para a aula que vem. Na aula que vem a gente vai deixar bem claro o que é esses sufixos ou prefixos, tá certo? Então vamos lá, a palavra simplesmente, ela vem de simples. Ela é uma palavra derivada de simples ou da mesma família. E ele quer que você diga aí na letra A, essa palavra. Então, na letra A tem a palavra navegadores. De qual palavra vem essa palavra navegadores, tá certo? É só a gente observar, tá? Navegadores vem da palavra navegar. Quem navega, né, são os navegadores. Então, no caso aí, você vai colocar navegar, tá certo? Tia, e como é que eu vou saber? Eu vou observar a palavra. Por exemplo, barrinha. Eu sei que existe uma palavra chamada barra. E esse inha é um sufixo, tá? Então, a palavra correta é barra. Localização vem de local, tá? Da palavra local. Livremente vem de livre, tá certo? Você tem que observar a palavra que é da mesma família dela, tá certo? Na questão mais abaixo, na questão de número 2, ele quer que você relacione as palavras originais com as suas derivações, ou seja, você vai numerar a coluna de acordo com a primeira. Por exemplo, na letra I, no numeral 1 tem riso. Então, quais são as palavras derivadas de riso? Será que é cabecear, cabeçada e cabeçudo? Ou seria risada, risinho e risonho? As palavras, se nós observarmos, elas são bem parecidas. Então, riso vem de risada, tá certo? Riso é a palavra original e risada é derivada de riso, tá? Vamos para a próxima página. Aqui na terceira questão, ele quer que você escreva o nome das figuras, tá certo? Que podem ser formadas inserindo os sufixos. Ele já está falando de sufixo, mas na aula que vem nós vamos ter uma aula só para entender o que é prefixo e sufixo. Gente, sufixo é a palavrinha que vem depois da palavra original. Por exemplo, aí, cavalo, cavaleiro. Eiro é o meu sufixo. Se ele viesse antes da palavra cavalo, a gente iria falar que era um prefixo. Mas como ele está vindo depois da palavra cavalo, a gente diz que é um sufixo. Então, ele quer que você forme aí. Ele está dizendo cavalo menos o. Então, a gente vai tirar o o e vai colocar o eiro, cavaleiro. Nas outras imagens, ele quer que você faça do mesmo jeito. No caso aí do primeiro quadrinho, você coloca o nome da imagem. Isso aí é o quê? Um pincel. Aí ele quer que você coloque pincel mais ada e depois pincel mais agem. E você vai ver que ele vai formar novas palavras. Essas novas palavras formadas, nós falamos que são palavras derivadas, tá certo? Que vem da família aí do pincel. E no caso, banana e boi, do mesmo jeito, seguindo a regrinha aí ao lado, tá certo? Quando você fizer esse exercício, lá embaixo ele vai pedir para você escrever uma frase usando pelo menos uma dessas palavras. Por exemplo, lá no pincel mais ada, formou pincelada. Que tipo de frase eu posso formar? Dei uma pincelada de tinta branca no portão da minha casa.
É uma frase, tá certo? É um exemplo. Você vai dar a sua frase, vai formar aí as suas frases, tá certo? Próxima. Aqui nessa página 69, nessa questão de número 4, ele quer que você complete essa coluna formando palavras derivadas por sufixo. Ou seja, eu preciso formar novas palavras em que tem alguma palavrinha na frente dessa palavra que eu já tenho. Rosa, rosinha. Os sufixos mais conhecidos, galera, são inha, eira, rau, tá? Vamos tentar dar um exemplo. Rosa, eu posso dizer uma roseira, rosinha, tá? Rosado, ado também é um sufixo. Então tem vários sufixos, né? Ado, eira, inho, inha, tá certo? Tem ose também, tia. E como é que eu vou saber? Vamos tentar criar palavras que vêm da mesma família do ferro. Ferreiro, ferradura, ferrugem, do leite. Leitinho, leitoso, tá? Leiteira, tudo vem da mesma família. Com fruta, frutinha, fruteira, frutose. Jardim, jardineiro, jardinagem. Jardinzinho, jornal, jornaleiro, jornalista, jornalístico. Percebam que essas palavras formadas por sufixo, ela vem sempre depois dessa palavra principal aí. Rosa, rosinha ou rosado, tá certo? Na quinta questão, ele quer que você encontre no diagrama, né, duas palavras derivadas de cada uma dessas palavras originais. Com música, a gente vai procurar aí no diagrama que palavra é derivada de música. É da mesma família de música, tá? De pedra e de cidade. Você pode encontrar várias, tá? Tentem olhar aí no diagrama, tentem encontrar essas palavras e amanhã a gente dá uma conferida na correção. Próxima página. Aqui na sexta questão, ele quer que você observe essa palavra cientista e que você tente colocar qual é a palavra original que deu origem a cientista, tá certo? E coloque o sufixo do lado. Ele diz, contorne no quadro a seguir o que indica a palavra cientista, tá? Então vamos pensar um pouco. Cientista vem de que palavra, tá? Cientista vem, se eu tirar esse sufixo ista, no caso tista, né? Eu fico só com cien. Não existe uma palavra cien, mas existe ciência. Então a palavra original aí de cientista é ciência. E o sufixo aí no caso é tista, tá? T-I-S-T-A, tista. E o que significa cientista? Cientista é uma profissão. Aí você vai e contorna aí no quadro, circula profissão. Na sétima questão, você vai contornar as palavras do quadro a seguir que indicam profissão, tá certo? Aí você vai observar. Lembre-se que as profissões, elas têm esse sufixo ista ou tista, tá certo? Eles têm esse sufixo. Algumas palavras, como otimista, ela possui o sufixo ista, mas ela não é uma profissão, tá? Então, observem que algumas palavras não são profissões. Aí fica fácil de identificar. No quadro 2, também do mesmo jeito. Na letra A, ele diz que partes das palavras que você circulou são iguais no quadro 1. Você vai observar as palavras que circulou no quadro 1 e observa a do 2. Que palavras são essas que são iguais? Aí você vai e coloca aí na letra A, tá certo? Na letra B ele diz que partes das palavras que você circulou são iguais no quadro 2. Aí lá no quadro 2 você observa qual é o sufixo que tem aí, tá certo? Ela já é outro sufixo. No 1 a gente tem um sufixo que vem depois da palavra original, que é o ista, tá? E no quadro 2 a gente já tem um outro sufixo que é o eiro, tá? É I-R-O. Na letra C, ele quer que você complete com os sufixos ista e eiro. Eles podem indicar o quê? Então, você observa no quadro 1 e no quadro 2 o que eles estão indicando e você coloca aí, tá certo? Na oitava questão, ele diz, na atividade anterior, você viu que algumas profissões, né, terminam com ista ou eiro.
Ele quer que você pense em profissões que tenha esse sufixo isto ou eiro e escreva aqui embaixo, tá certo? A gente não tem como fazer em dupla, você vai fazer individualmente, tá certo? Meus queridos, essas são as atividades de hoje. Fiquem tranquilos que essa parte ainda de prefixo e sufixo, na aula que vem nós vamos exercitar mais um pouco, tá certo? E vamos entender melhor. Estamos iniciando ainda esse assunto, então vai ter bastante exercício para vocês reconhecerem, tá certo? O que são os sufixos, tá? Pois um grande abraço e amanhã dá uma conferida na correção.